Está no ar o Contraponto. Oferecimento. Avante Inovação. Tecnologia para gerar negócios. Dejo Hair. Beleza, estilo e confiança em cada detalhe. WCom Brasil. Estratégia e comunicação que geram resultado. O entrevistado de hoje no Contraponto é o vereador Matheus Batista. Eleito em 2024 em seu primeiro mandato na Câmara de Joinville, tornou-se uma das vozes mais ativas da atual legislatura. Apresentou propostas ligadas à política urbana, ocupação irregular e migração. No Contraponto, ele fala sobre seu mandato, suas propostas e os rumos que defende para Joinville. Matheus Batista está no Contraponto. Olá, Matheus. É um prazer imenso, nós da equipe do Contraponto, termos a tua presença no nosso programa de estreia. A pegada do programa é trazer visões diferentes da cidade de Joinville, 4 visões diferentes da cidade de Joinville, mas com um compromisso, a cidade de Joinville. Então, todos nós aqui estamos com perguntas muito interessantes para te fazer, porque afinal de contas, você foi eleito como o mais jovem, vereador, do segundo maior colégio eleitoral de Santa Catarina, da segunda maior casa legislativa de Santa Catarina, que é de Joinville. E vamos começar com uma coisa muito clara, assim, quem que é o Matheus? Um jovem que entra para a política, quais foram suas motivações? Bom, eu comecei a me interessar por política, inclusive eu estou aqui com o Léo, a gente chegou a estudar na mesma escola e eu imagino que eu comecei a me interessar por política muito próximo do momento que ele começou a se interessar também. Foi o momento que a política começou a gerar burburinhos no Brasil, lá nas manifestações contra a Dilma e etc. E ali eu comecei a me interessar de maneira pessoal por política e não de maneira imposta, como por exemplo você vê política ali nos horários de propaganda eleitoral durante as campanhas, e comecei a me interessar de maneira genuína, comecei a acompanhar conteúdos de alguns produtores de conteúdo de política, até que eu conheci o MBL, e aí eu fui entrando cada vez mais no movimento, descobri que tinha um núcleo do MBL aqui em Joinville, e a partir dali foi meio que um negócio que foi uma coisa levando a outra. Eu comecei a gravar comecei a gravar vídeos ali pro meu perfil do Instagram. Aí o Bruno Souza, que é um ex-deputado estadual, acabou me encontrando no Instagram, me chamou para trabalhar com ele. Isso quando eu tinha 17 anos, aí eu fui lá para Floripa para fazer a parte de redes sociais dele e etc. na época, e dali a minha vida virou 24 horas por dia política, eu já estando no MBL. E a partir dali uma coisa foi levando a outra, até que chegou 2024, falei, agora é meu momento, sempre com a intenção de ser um agente político e não ficar nos bastidores, como eu estava ali com o Bruno, e chegou 2024, falei, agora é meu momento, me candidatei e hoje estamos aí, assim, de maneira muito resumida, foi mais ou menos isso. E eu acho que a motivação, assim, é uma motivação claro, muito parecida com todo mundo. Primeiro, existe a motivação egoísta, digamos assim, que é querer deixar um legado. Essa é a minha motivação egoísta, digamos assim. Eu quero deixar um legado para a cidade de Joinville, para o estado de Santa Catarina e para o Brasil, se Deus permitir. E o motivo geral é o de sempre, é tornar isso aqui um lugar decente para se viver, O país está há 40 anos aí estagnados em termos econômicos, A nossa produtividade não aumenta, a nossa renda per capita não aumenta, o crime organizado está tomando conta de cada vez mais territórios, por mais que o número de homicídios estejam baixando, o território controlado pelo crime organizado só aumenta. Então, uma série de problemas básicos aí que a gente podia ter resolvido, sei lá, no século XVIII e a gente ainda não resolveu. Então, essa indignação que o brasileiro todo basicamente tem. Nós vamos perguntar sobre o seu legado. E é muito interessante você utilizar essa palavra, porque és uma pessoa jovem, já pensando no que deixar. Mas vamos pegar entre as suas várias atuações políticas, que foram muito interessantes, algumas até foram polêmicas, houveram polêmicas de foro nacional. Vamos pegar sobre o crescimento desorganizado de Joinville. Matheus, você vê Joinville crescendo desorganizadamente? Olha, eu acho que não.
quando comparado com outros municípios do país, né? Se a gente for pegar o dado que a gente tem do IBGE sobre favelização entre 2010 a 2022, a gente vai ver que Santa Catarina, por exemplo, aumentou 44% o número de favelas no estado. Florianópolis aumentou 139%, se não me engano. Nesse mesmo período, Joinville diminuiu 56%. Né? Então, quando a gente pega a favelização e expansão urbana, Joinville está conseguindo ter uma administração pública eficiente em cima disso e conter as externalidades negativas que geralmente vêm com essa expansão urbana desordenada. Mas a minha grande preocupação é até onde a gente consegue conter, consegue manter essa ordem nessa expansão urbana, né? A gente tem algumas projeções aí que Joinville deve chegar a 1 milhão de habitantes nos próximos anos, e assim, quando a gente vai olhar o Brasil como um todo, a capacidade de investimento do Estado brasileiro está cada vez menor. Desde a década de 80, né, os gastos obrigatórios eles vão subindo e os gastos discricionários, né, que é justamente aquele gasto que a gente bota em investimento produtivo, né, em expansão de malha rodoviária, malha ferroviária, creches, hospitais e etc., esse investimento está cada vez menor. Né? Hoje a gente investe, por exemplo, menos em rodovias federais do que o necessário só para fazer a manutenção delas, né? Então, assim, o investimento produtivo no Brasil ele está cada vez menor e a gente aqui em Santa Catarina é penalizado ainda mais por conta do Pacto Federativo, né? O problema ali dos repasses através do FPM, do FPE, e aí a gente acaba não tendo orçamento suficiente para fazer essa expansão da infraestrutura urbana, né? Então, a minha grande preocupação é o que vem pelo futuro. Falando sobre futuro, que são pontos muito críveis que você trouxe, há que se falar de planejamento, há de se falar de crescimento a uma população de 1 milhão de habitantes. E para que isso aconteça, esse ordenamento, o regramento, se torna mais necessário, porque talvez em algumas das suas propostas tiveram coro em alguns grupos, por você propor assim, uma maior rigidez no ordenamento do acesso, né, a desenvolver o fluxo migratório para a cidade de Joinville, até mesmo para a própria região. Nós vimos a tua atuação lá no Ministério das Cidades, né, que você foi buscar mais aporte legal, relacional, entender a dinâmica, trazer esses números, né, para a nossa discussão, porque quem nos ouve quer saber, tá, então, o que pensa o Matheus nesse fluxo? Vamos fazer um passaporte em Joinville? Porque há cidades que já pensam nisso. Né? Como lastrar dentro da licitude a circulação de pessoas que vêm em busca do sonho Joinville, o American Joinville of Life, né? E como fazer isso? Então, rolou toda essa polêmica, né, do Pará é um lixo, do fluxo migratório e etc, né? É óbvio que no Instagram, né, você tem ali um modelo de vídeos curtos onde é muito difícil você conseguir entrar a fundo nos temas, etc. Então, de vez em quando acaba gerando esses cortes que expõem muito, que expõem muito pouco daquilo que é o meu pensamento completo, né? Então, assim, quando a gente pega na década de 60 e 80, né, que foi o período do êxodo rural ali no Brasil, a gente tinha esses fluxos migratórios, né, de pessoas que saíam da área rural e iam para a área urbana, né? Então foi aí que Santa Catarina cresceu, multiplicou a população muito, né? Todo o litoral brasileiro ele cresceu muito nesse período do êxodo rural. Hoje o que acontece? Praticamente todos os estados estão estagnados em termos de crescimento populacional, porque a nossa taxa de natalidade ela é muito baixa, está em 1,5, que na década de 60 era 6. E aí, hoje, o crescimento populacional ele se dá justamente de fluxos migratórios entre estados. Então, é isso que está acontecendo hoje. Santa Catarina cresceu 354 mil, teve mais 354 mil migrantes, né, de saldo líquido em Santa Catarina, o que bota a gente muito na frente do segundo colocado, que se não me engano é Goiás, e que recebeu 100 e poucas mil pessoas. Então, assim, Santa Catarina realmente está recebendo um contingente de pessoas muito grande, né? Que nos destaca até do Sudeste, né? Sim, perfeito. O Sudeste, que sempre foi a mola econômica do país,
ele olha para a região sul, especialmente para Santa Catarina, e diz o que está acontecendo naquela região que atrai mais do que nós. São Paulo, se eu não me engano, inclusive, perdeu migrantes. Perdeu. Né? E, então, assim, o Santa Catarina está tendo hoje esse crescimento populacional, e aí é justamente aquilo que a gente estava falando sobre como fazer esse crescimento ser ordenado. Eu propus, você tem várias ferramentas, né? Você tem, hoje, por exemplo, você tem uma atuação ali da CEPROT, da SAMA e da Secretaria de Habitação fazendo esse trabalho de contenção dessas áreas de habitações irregulares, né? As favelas. E também de dar título de propriedade para as pessoas que já moram nessas comunidades, nessas favelas. Né? Então, já tem várias ferramentas para a gente fazer esse crescimento ordenado, mas uma das ferramentas que eu propus é o controle migratório. Né? E aí, qual controle migratório? Esse é algo que a gente pode discutir, eu mesmo, assim, eu propus um modelo, mas eu não bato o pé e falo, olha, esse é o modelo perfeito. Isso não existe, né? É um modelo que eu propus, baseado em alguns países que tem na Europa. Você vai pegar a Alemanha, a Áustria, se eu não me engano, Itália. Tem vários países ali da Europa que tem esse modelo de controle migratório, que é basicamente um cadastro residencial. A pessoa, ela migra para outra cidade. Quando ela migra, ela tem que, em até 14 dias, falar, olha, eu moro aqui, eu tenho uma residência, ou eu tô pagando um aluguel, ou alguma coisa do gênero. E se você não comprovar a sua residência, isso está condicionado ao acesso de benefícios assistenciais. Né? Então, seria isso. Agora, você tem modelos de controles migratórios muito mais restritos. Você tem, por exemplo, um modelo da China, onde o Partido Comunista Chinês, eles literalmente decidem quem vai migrar ou não, né? Algo muito mais agressivo, algo muito mais restrito. E olha, não sou nem contra a gente discutir esse modelo. Acho que é possível a gente discutir esse modelo. Agora, o ponto eu acho que tem que ter esse recurso para o poder público conseguir fazer uma expansão da infraestrutura urbana de maneira ordenada. Foi interessante você mencionar o modelo chinês, que eu conheço bastante, que o cidadão chinês ele pode até visitar um parente no período de feriado, mas ele nem assistência médica vai ter se não estiver dentro daquele seu zoneamento. Parecido alguma coisa que na nossa prefeitura nós temos com o zoneamento para escolas. Né? Então a criança os pais querem matricular a criança ali, mas por conta do zoneamento, toda uma estatística, uma infraestrutura, não se permite. Matheus, jovem, né? Poderia ter escolhido várias áreas de estudo, né? E você quis estudar gestão pública. Falávamos, né, em off, que você concluiu uma universidade excelente, a sua graduação em gestão pública, e você deve ter conhecido vários modelos de civilização, que já nós estávamos conversando, né, sobre isso. Qual que é o modelo dos sonhos de gestão pública, de modelo de civilização, que o Matheus acredita que seria bacana para a cidade de Joinville? Bom, perfeito. Quando eu comecei a me interessar por política, né, a direita estava nascendo ainda, essa nova direita estava nascendo, a gente era muito ligado sempre a correntes mais liberais e conservadoras. Né? Então, eu sempre me baseava muito nos países da Europa, nos Estados Unidos e etc., para pensar Brasil. Só que aí o negócio vai andando, você vai estudando e você vai virando. Hoje, sinceramente, eu nem sei exatamente o que eu me considero em termos de corrente de pensamento, assim. Eu diria que eu sou, sei lá, um nacionalista pragmático, assim, sabe? Algo do gênero. Porque o interesse é o Brasil e eu vou ver a melhor forma de resolver os problemas do Brasil, sabe? É meio isso, assim. E, então, hoje, eu acho que eu tô começando a estudar mais essas cidades, mas eu acho que quando a gente olha para o leste asiático, a gente pega os tigres asiáticos, né? Você pega Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, você vê ótimos modelos ali de como sustentar, de como criar... Porque assim, quando a gente vai pegar Europa e Estados Unidos, a gente vê que são países que tiveram uma colonização que queria meio que emular a democracia ateniense. Né? Então eles, por exemplo, tiveram reformas agrárias desde o início, a questão
do acesso à propriedade, da cidadania sempre tiveram muito interligadas. Aqui não, né? Você vai pegar os clássicos sociólogos ali, você pega o Raimundo Faoro, o Sérgio Buarque de Holanda, eles vão falar do patrimonialismo brasileiro. Então a nossa tradição política, ela é outra. É uma tradição muito diferente das democracias liberais do Ocidente. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar para outros lugares para como resolver os nossos problemas aqui. E assim, se a gente for olhar nos últimos 50 anos, o leste asiático foi a única região aí do mundo que né, conseguiu desenvolver, né, tornar seus países civilizados, né? Se for pegar a história da Singapura lá com o Lee, se eu não me engano, o prefeito, baita líder político e etc. aqui. E assim, quando a gente olha muito do que eles fizeram, imposição de lei e ordem, né? Isso é algo que eu, como vereador, estou tentando fazer, obviamente, claro, dentro dos meus limites ali. Então a gente já fez várias alterações no Código de Postura, por exemplo, de Joinville, para implementar sanções administrativas mais duras para alguns erros, como, por exemplo, pichação, desordem urbana, tudo que é desordem urbana no geral, baderna. Que muda, né? A cara exatamente. Da cidade, o ordenamento da exatamente. cidade. E eu acho que essa cultura de desordem, ela vai se criando justamente por você não ter a imposição da ordem e um propósito de nação, de senso de nação comum, assim. E você muda esse cenário impondo lei e ordem, impondo rigidez ali na sua organização social, sabe? Na década de 70, 80, né, nós que somos mais velhos, né, nós vimos uma cidade maravilhosa como Nova York, tomada por gangue, vandalismo, pichação. No final do 80, 90, a cidade se transformou, né? Foram feitas medidas muito impositivas por parte da administração pública para mudar esse mindset da cidade de gangue, de violência. E ela se despontou mesmo, né? Ela já vinha, tem toda uma tradição, mas ela se tornou um centro econômico global, né? Talvez essa pegada de um ordenamento que já se fala desde o século XIX pelo Herbert, nós temos que botar energia para controlar, né? Mas não com fim de domínio, mas de ordenamento, é uma coisa legal. Eu estou ouvindo aqui o pessoal da produção, e fica uma dica para a nossa produção, muitas pessoas querem entender o que é o conservadorismo, né? Um jovem queria também fazer essa pergunta para o Léo, para a Fábio, talvez uma próxima edição a gente venha fazer uma rede de debate, o que é ser né, na modernidade, um conservador, né? Porque as pessoas até confundem o que seria esse termo. Mas vamos para frente, né? Uma pergunta que é comum que nós tenhamos que responder é como pensar este ordenamento? Talvez até algumas restrições, talvez algumas imposições que podem parecer pesadas para quem ali está vivendo, como aconteceu lá na década de 90, quando, na época, o engenheiro sanitarista Marco Tebaldi, ele teve que expulsar mesmo gente que estava entrando mangue adentro em palafitas, né? E tiveram que fazer toda uma rearticulação da zona leste da cidade, porque senão seria tomada só por favelas dentro do mangue. Então, como pensar essas proposições de ordenamento? Aumentar o rigor, fazer como, Matheus? Olha, eu acho que a gente tem, como eu disse ali, a gente está tendo um trabalho muito efetivo ali das 3 secretarias juntos ali, a CEPROT, a SAMA e a Secretaria de Habitação, na questão da expansão dessas áreas de favela, né? Então, e ali você basicamente tem um fluxo de trabalho bem desenhado, e você tem tecnologia, né? Então você tem, por exemplo, drones que fazem o mapeamento dessas áreas e ficam monitorando a expansão delas, etc. Então, assim, de maneira geral, a gente tem um economista urbano que eu gosto muito de citar quando eu falo desse termo de ordenamento urbano, que é o Edward Glaeser, né? Professor em Harvard. E assim, ele sempre deixa muito claro, né, nos artigos, nos livros dele, sobre o que difere uma urbanização fracassada de uma urbanização bem-sucedida. E é a capacidade do setor público, né? O setor público ele tem que ter capacidade de investimento e eficiência. Tem que ser um setor público, uma administração pública eficiente, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, esse trabalho aí das 3 secretarias, a gente vê um trabalho eficiente sendo feito. Não à toa a gente conseguiu reduzir 56% da favelização entre 2010 a 2022, né? Agora, tem muita coisa que foge da alçada do município, né? Por exemplo, a gente tem vários problemas com as biqueiras
Começando já pelas favelas, né? Tem várias áreas hoje regulares de Joinville que tem que ser reurbanizadas, né? Aí tem todo aquele processo do REURB, etc. A gente já conseguiu dar mais 6 mil títulos de propriedade aí desde 2021. Só que tem que ser feito mais. A gente ainda tem as comunidades de Joinville e a gente tem que transformar tudo isso em lugares urbanizados. Por que não consegue? Por causa da falta de capacidade de investimento. A gente não tem programas habitacionais suficientes para botar toda essa galera em casas por enquanto. Né? Aí na Câmara a gente conseguiu contratar várias operações de crédito ali que vão trabalhar em programas habitacionais e tal, mas assim, para resolver agora, né, para resolver no médio, curto prazo, não tem como, porque a gente não tem essa capacidade de investimento, né? Então já é algo que foge da alçada. Aí beleza, a gente tem, por exemplo, os faccionados que dominam essas áreas de comunidade. Olha, não tem muito o que a gente fazer. Não tem muito o que o município fazer, ou a própria polícia militar, porque a gente vai lá, a gente estoura a biqueira e no outro dia já tem um outro cara que foi designado pela facção para cuidar da biqueira, sabe? Então tem coisas que fogem da alçada do município para resolver, sabe? São coisas que a gente precisaria aí de um presidente, um governador e, se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Mas agora, Matheus, você vai ter que resolver, né? Eu vou te deixar agora com os melhores comentaristas, né, do time do Contraponto, para você responder seus questionamentos, né, dessa maneira clara, franca, aprofundada, trazendo esses números, que é isso que quem nos ouve quer entender com profundidade a temática. Eu vou te deixar com a Fabi, que faz a sua pergunta. Olá, Matheus, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Contraponto. E nós vamos voltar um pouquinho à questão migratória. Joinville é uma cidade industrial e, historicamente, empregam justamente imigrantes nas nossas grandes indústrias. Esse controle migratório não traria uma escassez de mão de obra para essas grandes indústrias, diminuindo a competitividade, aumentando o custo de produção? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, inclusive, porque muita gente questiona sobre isso. E veja, o Edward Glaeser que eu citei antes, né, o economista, ele é extremamente a favor da migração e da urbanização. Eu sigo esse mesmo pensamento. Eu quero que Joinville cresça, eu quero que venha muito migrante para cá. Por quê? Porque a gente tem várias correlações muito claras, se a gente for pegar vários estudos aí, do que a densidade populacional traz. A densidade traz crescimento econômico, a densidade traz inovação, né? Você tem a diversidade cultural, você geralmente a diversidade cultural tem uma correlação muito forte com inovação tecnológica, que é justamente aquilo que traz aumento de produtividade. Então, assim, tem vários fatores positivos da migração e do crescimento populacional. Então, eu quero que isso aconteça. Mas eu quero que isso aconteça de maneira ordenada. Porque da mesma forma que o Glaeser diz que a densidade, né, o aumento da densidade, o aumento da população, esses grandes centros urbanos, eles são positivos para o avanço da própria sociedade. Se a gente for ver, né, a história da humanidade aí, geralmente quando a gente tem alguma coisa, alguma virada histórica, alguma inovação tecnológica, alguma coisa, tudo isso surge dos centros urbanos. Pouca coisa veio do mundo rural, do mundo agrário. E isso você pode voltar lá para trás, né? Você pode voltar antes de Cristo até. As coisas elas surgem no mundo urbano, né? Você pega a Grécia Antiga e etc. Então, eu quero que a gente continue crescendo, mas eu quero que a gente cresça de maneira ordenada, né? É apenas isso, e o controle migratório é um recurso que eu quero que o poder público tenha, justamente para a gente crescer de maneira ordenada. E aí, sobre o ponto do crescimento econômico e crescimento populacional, né? Isso está muito correlacionado até por uma questão meio lógica, assim, né? Se a gente for pegar o PIB é uma medida de produção num determinado período de tempo, numa determinada região. Se você tem mais gente produzindo, logo você vai ter um aumento do PIB, né? Então, óbvio que isso é tudo muito bom, mas é aquela coisa, o setor público precisa ter capacidade para acompanhar o setor privado nesses crescimentos urbanos que a gente tem aí ao redor do país inteiro. Matheus, satisfação em reencontrá-lo. Já falou, né? A gente teve um momento ali que a gente estudou junto. A gente tinha um posicionamento político na época que se assemelhava em alguns pontos, divergia em outros, em questões um pouco mais ideológicas, mas a gente teve uma caminhada muito parecida politicamente, se envolvendo, e
hoje nos traz aqui no contraponto de a gente estar podendo ter essa troca de ideias, ou trabalhar aquilo que nos une e aquilo que a gente diverge também nas ideias. E eu gostaria de dar continuidade à própria pergunta da Fábio que ela lhe fez, porque conforme o município vai ganhando população, hoje de uma forma que a gente não tem como fazer um previsionamento de quanta gente vai vir para Joinville com essa migração e qual que vai ser o perfil do público que vai vir para nossa cidade, se é um perfil que vai trabalhar, somar, ou se consequentemente vai ter também um grupo de pessoas que venha para cá com a finalidade de usufruir de um serviço público de maior qualidade que eles não tinham na sua terra natal. Como é que a gente consegue trabalhar a infraestrutura da cidade, sobretudo em saúde, segurança e educação, a ponto de não deixar faltar a quem de fato trabalha, ou seja, joinvilense de nascimento ou de coração, porque escolheu a nossa cidade, e continuar dando essa boa condição a quem quer somar junto com Joinville? Então, esse é o grande problema. Eu não sei se é possível. Eu não sei se com os recursos que a gente tem hoje na cidade e com a administração, com as limitações que são impostas através de Constituição, através das instâncias de poder que a gente tem a nível municipal, estadual e federal, a gente vai conseguir fazer essa expansão urbana de maneira ordenada. E é por isso que, inclusive, eu fui cancelado, porque eu queria que esse tema fosse pautado a nível nacional, porque eu acho que esse é hoje o tema mais importante do nosso estado. A gente é o estado com a melhor segurança pública do país, né? A gente tem um índice de ensino superior, por exemplo, em relação à população no geral alto, né? Um IDEB relativamente bom. Enfim, a renda média é a quarta maior do país e etc. Então, assim, a gente é o melhor estado, o melhor estado do país em termos de qualidade de vida, e a gente está prestes a perder essa qualidade de vida. Porque quando a gente olha todas as experiências históricas de crescimento populacional no Brasil, gerou desordem urbana. E essa qualidade que se tinha antes foi perdida. Só olhar Rio de Janeiro, só olhar São Paulo, só olhar Rio Grande do Sul, sabe? Então, todos esses lugares, eles pioraram com o crescimento populacional. E mesmo se a gente for olhar para um período, por exemplo, durante o êxodo rural, ali durante a década de 60 e 80, a gente vai ver várias cidades que foram completamente destruídas durante esse crescimento, porque não tiveram administração pública suficiente para conter, para fazer com que esse crescimento fosse ordenado. E lá a gente vivia num outro período histórico. A gente vivia num período onde, por exemplo, o PIB mundial na década de 70 cresceu 170%. Sabe, o país crescia naquela época, o mundo crescia naquela época, Santa Catarina crescia naquela época. Hoje a gente não está nesse cenário. O mundo está extremamente instável. O Brasil, como eu disse antes, em termos de renda per capita, não cresce há 40 anos, desde a década de 80. A nossa produtividade, né, sempre quando eu vou falar de economia, eu sempre falo, o índice mais importante, o indicador mais importante para a gente analisar a economia brasileira se chama PTF, a produtividade total dos fatores. Esse índice está estagnado há 40 anos. Né? Então, a gente está num período histórico em que a economia brasileira, a economia mundial, está em declínio. Então isso desfavorece ainda mais a nossa possibilidade de fazer com que esse crescimento seja feito de maneira ordenada. Então, por que eu quis ser duro quando eu falei sobre o Pará e por que eu realmente quis que isso virasse pauta nacional? Porque é simples, eu acho que com os recursos que a gente tem hoje no município, a gente não vai conseguir dar conta desse recado. Eu acho que, sinceramente, é isso que eu estou analisando hoje, sabe? Matheus, você é vereador, certo? Perfeito. Como uma figura política, aquilo que você fala repercute, tem autoridade e influencia pessoas. Recentemente, as suas falas trouxeram afirmações como você já trouxe. O Pará é um lixo, assim como foi para outra cidade falar sobre uma comunidade que já vive e existe lá há muito tempo, Sim. gerando uma indignação não só regional, como nacional, inclusive dentro do seu próprio partido. Que medidas você propõe para que afirmações como essa não virem medidas ou razões para que as pessoas cometam xenofobia,
com quem vem de fora. Porque é necessário, para além de atiçar até de um jeito neuromarketing falando, é muito fácil atiçar os gatilhos de medo, de escassez, com afirmações como essas, super viralizáveis, mas se esquecer que essa cidade é construída por pessoas migrantes e imigrantes e que podem sofrer retaliações por conta de afirmações como essa. Quais medidas você vai tomar para que coisas como essas não aconteçam com as pessoas migrantes e imigrantes? Só uma questão, como eu disse, eu não esqueci dos migrantes. Eu quero, inclusive, que eles continuem vindo. Eu quero que Joinville se desenvolva e a gente pode ser uma referência internacional em várias questões, se tornando um grande centro urbano através desse crescimento populacional. O ponto é, a gente está aqui justamente num ponto histórico. A gente pode ser um grande centro urbano brasileiro que vai ser uma referência internacional para muita coisa, ou a gente pode ser o próximo Rio de Janeiro. É isso. Esses são os nossos dois caminhos. Agora, eu não acho que a xenofobia vai ser causada por eu constatar uma realidade. O Pará é um lixo. Reafirmo aqui. Pará, a capital de Pará, que é Belém, tem quase 60% da população vivendo em favela. Não é um lugar bom. A favela não é algo bom. Né? E aí, sobre Floripa, né, o que eu falei? Que a favela é um lixo. E eu reafirmo aqui. A favela é um lixo. A favela é algo que tem que deixar de existir. Não só materialmente, mas espiritualmente falando também. E eu não estou nem indo para os termos religiosos aqui, espiritual no sentido religioso. Eu digo no sentido da alma daquele lugar. A alma que foi criada naquele lugar através da cultura que foi desenvolvida na favela e que é produzida e reproduzida pelas facções, ela tem que ser destruída. E é isso que eu quis falar. Então, e sobre a questão da xenofobia, né? Eu acho que a xenofobia ela vai acontecer e vai acontecer cada vez mais caso a gente não consiga resolver essas desigualdades regionais que a gente tem no país. Porque hoje, o nortista e o nordestino, eles não são simples migrantes que decidiram só se mudar de cidade. Não, eles estão fugindo do lugar deles. Eles são praticamente refugiados, porque lá a taxa de homicídio, por exemplo, é maior do que vários países que estão em guerra. Né? Então eles estão vivendo um banho de sangue num lugar lá na região deles, num lugar onde eles têm que literalmente passar por cima de fezes para ir trabalhar. Sim, o local é um lixo. Então eles estão se refugiando aqui em Santa Catarina e isso está gerando uma série de problemas que são esses problemas que causam a xenofobia. São a partir desses problemas que daí vem o catarinense falar, olha, tá vendo o nordestino fazendo merda? É isso que causa. E não eu constatando um fato, que é o fato de que o Pará é um estado destruído. Eu acho que, na minha opinião, é isso. Então, como que a gente vai parar com a xenofobia no estado de Santa Catarina? Resolvendo os problemas do Pará e de todos os outros estados do Norte e do Nordeste. E assim, eu acho que esse é um problema do brasileiro, inclusive, que muitas vezes a gente fica querendo romantizar coisas que são ruins, porque o brasileiro, ele meio que vai se adaptando a esse ambiente caótico que a gente vive, e é isso aí, né? Tá tudo bom, né? Tá tudo muito mil maravilhas e etc. Cara, a realidade é outra. A realidade é outra. E se a realidade é dura, as palavras vão ser duras também. A realidade das favelas são plurais e é preciso se considerar isso. Quando você diz que tudo que a favela produz é ruim, que o espírito da favela é ruim, que o espírito que se vive na favela é ruim, você está partindo isso, a partir do quê? A partir de qual favela? Você fala como se todas as favelas apresentassem os mesmos problemas. Isso não é real. Nós temos favelas, inclusive, apresentando soluções sistêmicas, apresentando caminhos de tecnologia e apresentando pessoas que se destacam em várias áreas, da ciência ao esporte, tecnologia. Quando você fala isso, você não está fazendo simplesmente uma abordagem política. Você está reduzindo a existência e limitando a existência dessa população, porque essa população, tal como eu que vim de uma favela, tive acesso à educação, à cultura, e hoje eu posso estar aqui debatendo de frente com você. Então, quando você coloca a favela como se ela produzisse só um tipo de pessoa, além de injusto, você está sendo leviano. Então, esse tipo de posição é exatamente o que fomenta o ódio no coração de muitas pessoas que já querem só essa desculpa,
Esse gatilho, esse né? gatilho para cometer atitudes criminosas contra migrantes e imigrantes. Quando eu coloco isso diante de você, não é retirando toda a lógica que você traz, que em alguns pontos eu até posso concordar, mas é trazendo você para a realidade de que as suas palavras, elas chegam e elas podem reverberar de maneiras muito negativas, inclusive como foi para você mesmo dentro do seu partido e dentro da repercussão nacional negativa que você acabou ganhando com esse tipo de fala. Mas você repete, porque isso é viralizável, porque isso chega nas pessoas. Eu repito e porque é o que eu acredito. Hã? Eu repito porque é o que eu acredito. E é esse tipo de crença que reforça outras pessoas a agirem de maneira Vamos lá, semelhante. você disse sem que responsabilidade. você disse que favelas são plurais e são diferentes. De fato, são. Agora, sabe o que tem de comum entre todas elas? Todas elas são dominadas por grupos terroristas. Esses grupos terroristas, eles impõem leis e cultura dentro dessa favela. Impõem normas de se vestir, normas de falar, gírias, músicas que são braços de propaganda do Comando Vermelho, por exemplo. Isso é fato. Então, sim, o ambiente da favela é um lugar que não só produz cultura ruim, ele reproduz cultura ruim. Ah, mas tem um ou outro cara lá que fez tal coisa. Sim, ninguém tá negando isso. Ninguém tá ignorando que surgiu muita coisa boa da favela. Agora, a favela, como expressão da identidade nacional, ela precisa acabar, para ontem. Porque, assim, a gente vai ficar romantizando um lugar que tem 11 vezes mais tuberculose do que a média brasileira, um lugar onde não é Estado brasileiro. As pessoas que moram na favela, elas não são cidadãos brasileiros praticamente. Elas estão sob o jugo de um outro monopólio da força, que é o monopólio do crime organizado. O que define o Estado? É o monopólio da força, correto? Quem que tem o monopólio da força dentro da favela? É o Estado brasileiro? Não é. São grupos terroristas. Grupos terroristas. Então isso precisa ser destruído, velho. É simples. Eu vivi dentro da favela. Eu sei o que é estar dentro da favela. Os mesmos grupos que você muitas vezes determina como se eles fossem os definidores de toda a cultura, de toda a produção cultural dentro de uma favela, são muitas vezes os mesmos grupos que ajudam essa própria favela. Então a facção é boa. Não estou dizendo porque isso. Porque eles doaram alguma coisa aqui e ali, então a facção é boa. Não estou dizendo isso. Porque você estou sabe dizendo que eles, quando a gente pega estudos acadêmicos, eles assumem papéis que o governo muitas vezes não faz, que a administração pública não faz. Sim, é óbvio. E aí é muito fácil colocar toda essa culpa para dentro da favela e de uma facção e se eximir de projetos que possam ver infraestrutura, eu não acabei de falar básicas tudo isso, disso, né? Mas eu não acabei de falar de programas habitacionais, de reurbanização e etc. Eu falei tudo isso. Agora, você está romantizando facção. Você falou da finalização das favelas. Exatamente, tem que finalizar a favela. Não, as favelas vão continuar existindo. A favela tem que existir, então. Elas vão continuar existindo. Agora, o que você faz, o que você propõe para que a qualidade de vida das pessoas que vivem dentro desses lugares é a diferença. Agora, se você acredita que acabar com a você prefere favela, que as pessoas morem na favela ou num lugar urbanizado onde o monopólio da força é do Estado brasileiro e etc. E não o monopólio da força é controlado por grupos terroristas. Eu prefiro que as pessoas sejam respeitadas dentro das suas Não é o Comando Vermelho que vai respeitar essas pessoas. Né? O Comando Vermelho entra na casa das pessoas, estupra as pessoas, mata as pessoas, tortura as pessoas e sabe o que acontece com eles? Absolutamente nada, porque eles são o monopólio da força naquele lugar. Então, assim, como é que as pessoas vão viver bem sob o jugo do Comando Vermelho? Eu não entendi, velho. Acho que o que falta para você é vivência dentro das favelas. Você não entende o que é uma favela, você não vive dentro de uma favela. Então, facção é boa. Você fala por fora, Facção é bom, você então. fala de fora. As pessoas que vivem dentro das favelas e que entendem os contextos das favelas vão entender o que eu estou falando. Porque essas pessoas, elas estão ali saindo todos os dias para ir trabalhar nos centros da cidade. E tendo que lidar com um faccionário do Comando Vermelho impondo uma regra que ela não quer respeitar. Pessoal, então assim, esta é a pegada do contraponto. Apresentar ideias e percepções. Porque, como nós falamos antes, né, é uma visão ontológica. O Jesus teve, né, uma história de vida, de percepção, de inter-relação com um espaço que recebeu essa nomenclatura. Você teve uma outra história de vida, uma observação, um apontamento. O ato de contrabalançar as coisas é que no contraponto a gente vai apresentar
aos nossos convidados e até nós mesmos, né, perspectivas diferentes. E que isso é muito positivo, que isso é muito legal. Porque você vem com a jovialidade, falasse muito de Atenas, né? Mas você veio com a jovialidade espartana para resolver determinadas demandas, né? E cada pessoa que vai vir no programa vai trazer alguma coisa de inquietude para melhorar e mudar, né? E vai gerar, como a gente falava, né, alguns embates. Não, é para gerar mesmo, não tem pontos nenhum de problema. vista Não. civilizacionais, né? E o objetivo, acredito que de todos nós, é melhoria da vida humana, a dignidade humana e o desenvolvimento, o compromisso com o nosso futuro, que o espaço é o nosso futuro. Então, para fechar, Matheus, assim, apesar de tão jovem, você havia anteriormente mencionado o legado. Se nós formos pensar qual que é o legado que o joinvilense espera do Matheus para Joinville, o que é que ele vai apresentar? O que é que ele espera deixar? Eu acho que hoje, né, o que esperam de legado do Matheus de hoje, né, é resolver as pautas que eu me propus a resolver quando eu era só um candidato ou um influenciador, né? Eu sempre toquei muito na questão dos moradores de rua, segurança pública de maneira geral, ordem pública de maneira geral. Então hoje é isso que eu estou focando no meu trabalho como vereador, assim, né? Eu fui relator da comissão especial que investigou a questão dos moradores de rua. A gente continua fazendo um trabalho de fiscalização junto com a guarda, bem grande, assim, quase semanalmente a gente está com a guarda aí na rua, aí com abordagem social também. Então, hoje eu acho que o legado que esperam é esse. Mas como você disse, o Matheus acabou de começar aí na política, então eu acho que tem muita coisa aí pela frente. E assim, eu acho que o legado que eu espero deixar é resolver grandes gargalos, assim, da política catarinense como um todo, assim, sabe? Hoje, por exemplo, quem é que é mais respeitado e quem é que apita mais, quem é que bota as cartas na mesa no Congresso Nacional, assim, a bancada catarinense ou a bancada do Sergipe, sabe? Ou a bancada do Piauí, sabe? Então, assim, eu quero que a gente possa, que Santa Catarina possa pautar mais as coisas a nível nacional, que a gente possa ser reconhecido mais nacionalmente e que a gente possa, através desse reconhecimento e desse poder, através desse reconhecimento, a gente possa resolver gargalos históricos assim de Santa Catarina, clássicos, né? A nossa infraestrutura definitivamente não bate com a qualidade de vida que a gente tem. A nossa infraestrutura é uma infraestrutura parecida com vários desses estados que eu caracterizei como lixo aqui, como a infraestrutura do Pará, por exemplo. Nossa infraestrutura em Santa Catarina é muito ruim. Então, assim, eu espero resolver o problema das pessoas. Eu acho que é para isso que, no fim, as pessoas elegem os outros para resolver os problemas do dia a dia delas. É isso que eu quero fazer. Então, Matheus, nós da equipe do Contraponto te agradecemos a visita, né, se trocar de ideias, né? Te desejamos, né, que na tua jornada política você possa sempre estar disposto a ouvir contrapontos, pontos diferentes, gerar sabedoria, compartilhar coisa boa para o desenvolvimento social e crescimento econômico da nossa cidade. Muito obrigado, agradeço muito o convite, é uma honra mesmo estar estreando aí o programa com vocês. Estou à disposição sempre que precisar e debates como esses aí, imagino que são saudáveis, naturais e vão acontecer muito ainda. Então é isso, muito obrigado e foi uma honra.